Isso aí, galera, estamos com mais um Saia da Matrix na área. Hoje, gente, mais um vídeo sobre a categoria do totalitarismo. Esse é o principal vídeo da série, porque é aqui onde eu vou fazer uma crítica à categoria na sua forma mais concreta. No primeiro vídeo da série, eu dei uma abordagem materialista para a categoria, tentando demonstrar que eu vou aqui fazer uma crítica partindo da materialidade observável e das estruturas políticas resultantes e que produzem tal materialidade. Portanto, trata-se de uma abordagem materialista dialética da categoria. Como dito no primeiro vídeo, a categoria totalitarismo é bastante problemática. Primeiro, porque polissêmica. É uma palavra a qual são atribuídos muitos significados. A obra As Origens do Totalitarismo, de 1951, de Hannah Arendt, é a obra que conseguiu estruturar a ferramenta para a sociologia. A partir dessa obra, outras formulações de totalitarismo vão surgindo e a categoria vem sendo constantemente aprimorada. Contudo, a vulgarização da categoria faz com que ela seja instrumentalizada pela política e, assim, passam a utilizar a categoria do totalitarismo para colocar em pé de igualdade comunismo e nazismo, algo que é totalmente errado. Agora, vamos então entender a categoria totalitarismo na sua forma mais concreta. A partir do desenvolvido por Hannah Arendt, Friedrich e Brzezinski conseguiram categorizar totalitarismo a partir dos fenômenos comuns mais observáveis. Portanto, é uma categorização boa para entendermos a categoria na sua forma mais concreta, ou seja, como ela se apresenta na sua forma mais costumeira. Então, para Friedrich e Brzezinski, totalitarismo consiste em uma ideologia de Estado, um partido único, geralmente dividido por um só indivíduo, uma conduta terrorista de Estado e também o controle dos meios de comunicação e informação, o monopólio do Estado da violência e também uma economia totalmente gerenciada pelo Estado. Hannah Arendt vai um pouquinho mais além, porém vamos deixar para tratar dessas outras determinações num nível mais abstrato mais adiante. Mas ao analisarmos essas determinações, já temos importantes conclusões naquilo que diz respeito ao esvaziamento da categoria. Porque se vocês compreenderam o primeiro vídeo e o que eu disse no início desse vídeo, fazendo uma análise da realidade a partir do materialismo dialético, toda categoria precisa de uma razão de ser, ou seja, ela precisa estar fundamentada na materialidade ou na superestrutura fruto da materialidade estabelecida. Então vamos testar as determinações apontadas por Friedrich e Brzezinski para ver se de fato podemos utilizá-las como determinantes de uma categoria de análise sociológica. Bom, a primeira determinação que chama atenção é a que diz que no totalitarismo o Estado tem o monopólio do uso da força. Ora, essa determinação não me parece interessante, porque ela é determinação do Estado de modo geral. Todo Estado tem o monopólio do uso da força. Outra característica que parece pouco robusta é a característica do Estado gerenciar a economia. Ora, toda economia capitalista é gerenciada pelo Estado. O meio de troca é oferecido pelo Estado. É o Estado que estabelece a segurança e, portanto, determina que o meio de troca seja reserva de valor. O que vai mudar é o grau de interferência do Estado nessa economia. Um Estado, por exemplo, em guerra, vai ter uma economia totalmente dirigida pelo esforço de guerra. E por que eu estou chamando atenção para isso? Para mostrar que as circunstâncias também podem alterar a mecânica do Estado. E a economia é muito sensível a isso. Outro exemplo que eu posso dar para apontar a fraqueza dessa determinação é o fato de que todas as sociais-democracia interferem muito nas suas economias. Há planejamento central, a regulação dos mercados, controle macroprudencial, que é o controle de entrada e saída de fluxo de capitais. Isso para não dizer que ditaduras que não se classificam como ditaduras totalitárias também têm um autocontrole das suas economias. Bom, então nos restam as demais características. Seria então a determinação do controle dos meios de comunicação e informação que determina o totalitarismo? Também me parece que não, porque no Estado não totalitário,
A burguesia, que controla o Estado, controla todos os meios de comunicação. Temos que entender a perspectiva do Estado enquanto instrumento da classe dominante. No capitalismo, a classe dominante é a classe burguesa. A classe burguesa controla os meios de comunicação. Num estado de guerra, isso fica mais evidente, mais uma vez voltando à questão da importância de serem observadas as circunstâncias que podem levar determinado regime a ter reação A, B, X ou Y. Losurdo lembra muito bem o caso de Woodrow Wilson, que ao longo da Primeira Guerra criou o Comitê para Informações Públicas. Ele passou a fornecer para os jornais 22 mil colunas semanais de notícias. Essas notícias tratavam de tudo que era possível ser considerado suscetível de vir a poder favorecer o inimigo. Outros exemplos práticos que eu posso aqui acrescentar são as guerras do Iraque. Lá, todos os jornalistas que cobriam a guerra tinham que ser submetidos ao crivo do Departamento de Estado dos Estados Unidos. A ideia era impedir que a opinião pública ficasse contra a guerra, como aconteceu na Guerra do Vietnã, que foi a primeira guerra televisionada em cadeia mundial, vamos dizer assim. E dessa forma, a opinião pública acabou ficando contra a guerra, em função de ver o que estava acontecendo lá daquela maneira, o que prejudicou os interesses políticos e econômicos dos Estados Unidos na guerra. Esse mesmo erro não se repetiu nas guerras do Iraque. Então, o controle da informação e dos meios de comunicação no capitalismo, de modo geral, é do Estado. É o Estado, é a burguesia que controla o Estado, que tem o monopólio dessas informações. Logo, essa também não pode ser a determinação que estabelece a distinção do totalitarismo. Todos os estados, não só o capitalista, em menor ou maior escala, possuem controle sobre a informação. Evidentemente que não é um controle absoluto, mas uma ânsia, uma busca por controle. Vai sobrando pouca coisa. Então, o que sobra aí? Seria a conduta terrorista de Estado que definiria o totalitarismo? Losurdo, no texto Para uma Crítica à Categoria de Totalitarismo, lembra o Espionage Act de 1918, que estabeleceu a possibilidade de prisão por até 20 anos de qualquer um que exprimisse opinião de forma desleal, irreverente, vulgar ou abusiva sobre o governo dos Estados Unidos, sobre a Constituição dos Estados Unidos, sobre a bandeira dos Estados Unidos, sobre o uniforme das Forças Armadas dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos são totalitários? Portanto, eu também não acredito que é possível estabelecer uma distinção dos regimes totalitários em relação aos autoritários somente a partir do terror de Estado. Eu acrescentaria também a ditadura militar brasileira de 64 a 85. Nesse período, a supressão dos direitos individuais, dos direitos de defesa, dos devidos processos legais da democracia burguesa, produziu lá polícia política, desaparecidos, tortura, desrespeito completo aos direitos humanos. Ou seja, essa situação de terror de Estado, onde a situação vive sob constante ameaça, é bastante comum na história, e praticamente todas as ditaduras autoritárias utilizaram desse expediente. Bom, então dessas determinações da categoria ainda na sua forma mais concreta, só nos resta a determinação que aponta a existência de um partido único, geralmente liderado por um único líder. Ora, essa determinação também é bastante fraca. Imagine que qualquer ditadura autoritária poderia ter essa característica. A ditadura civil-militar brasileira, embora houvesse ali uma cúpula dos militares e por muitas vezes até o Congresso funcionasse, na prática, depois do momento de eleições, o presidente tinha poderes ilimitados. E embora houvesse um bipartidarismo, havia um partido do governo e o outro partido apenas estava ali para servir de oposição para sustentar uma aparência de democracia. Então, na prática, também era como se tivesse um partido único. Assim, ainda lá no texto do Losurdo, que eu estou aqui utilizando como base para esse vídeo, temos que entender essa determinação da categoria de outra maneira, para que ela fique um pouco mais clara. E aí ele cita Hayek. Ele vai dizer o seguinte: não é apenas um partido único, um líder único que determina a categoria, mas sim isso tem que estar estabelecido na forma de um partido exército e de um partido igreja, que, segundo ele, provocariam essa atuação da sociedade em prol de uma ideia totalitarizante.
Embora essa determinação pareça um pouco mais robusta, ela também é falha. E aí eu acho interessante o ponto que o Losurdo lembra para começar a defender seu ponto. Ele lembra que Truman, em 1950, não teve dificuldade nenhuma em optar pela intervenção na Guerra da Coreia. Ele fez isso independentemente do Congresso dos Estados Unidos. Ao passo, Mao Zedong, lá da China, teve muita dificuldade de também fazer a mesma opção, porque teve que lidar com uma dura oposição política. Ora, Truman, presidente dos Estados Unidos, líder da principal democracia burguesa do Estado, a princípio liberal, não teve nenhum problema, mesmo sem ter um partido único. Mao Zedong, lá da ditadura comunista chinesa, de partido único, teve muito mais problemas para lidar com a política. Então Hayek aponta, ora, Truman não dispunha de um partido exército, nem de um partido igreja. Mao Zedong, sim. Por isso, Mao Zedong pode ser classificado como totalitário, ao passo que Truman não. Para Hayek, Hitler e Stalin possuíam um partido religião e um partido exército. Então vamos analisar o seguinte, primeiro a questão do partido exército. E aí eu volto a chamar atenção para aquilo que eu falei lá no início do vídeo, a questão circunstancial. O que faz um partido, um Estado, uma organização política assumir determinada forma? Hayek observou o fenômeno, mas não se interrogou naquilo que causou possivelmente o fenômeno. E aí, voltando lá para o Losurdo, eu posso citar que os partidos socialistas buscam romper com o monopólio burguês da informação, por exemplo. Para isso, publicam jornais, organizam escolas para a formação de quadros políticos, para especialização. A burguesia não precisa disso, não precisa dessa reação. Ela já tem esse instrumento, ela já conta com o Estado para parar das escolas e ela tem a mídia, que ela própria financia, que difunde as informações que a ela não são prejudiciais. Ainda reforçando esse ponto, a legislação antissocialista de Bismarck, por exemplo, colocou o Partido Socialista na ilegalidade, o obrigando a reagir a tais circunstâncias. Ou seja, colocou o partido não só na posição de reagir ao monopólio da informação, mas também de reagir ao monopólio da violência. Estão reparando o caráter reativo dessas atitudes? Eu estou dando esse exemplo para vocês perceberem que a atitude de Bismarck colocou o partido numa situação de luta por sobrevivência. E aí é interessante que o Losurdo aponta que essa dialética já está presente ao menos desde a Revolução Francesa. Lá, a burguesia também tentou manter o controle do monopólio da violência, fazendo isso até mesmo chegando no ponto de dificultar o alistamento na Guarda Nacional. Isso estimulou os partidos que ficaram de fora desse processo a também se organizar como instituições de luta. Então é fundamental agora, para compreendermos, colocarmos essa mesma lógica dentro da Rússia czarista. Lenin, ao desenvolver a ideologia do Partido Comunista Soviético, tinha em mente um modelo desenvolvido pelo Partido Social Democrata Alemão. Contudo, foi necessário reforçar a estrutura centralizada do partido como uma forma de reação à autocracia czarista. Ou seja, o regime apresentou uma repressão ao Partido Comunista, o que fez com que o partido reagisse, se transformando também num partido de luta. Se pensarmos na ideia de partido-igreja, também temos que pensar da mesma forma. Dentro da construção da transição socialista, a igreja é vista como uma instituição que reforça, que é conservadora, que está do lado do establishment, portanto, anticomunista. Há um entendimento que a igreja é uma instituição política e, sendo assim, ela deve ser apartada das esferas de poder da sociedade. Nesse sentido que é construída uma ideia de integração do indivíduo com o grupo e com a ideologia totalitarizante que os partidos podem, em determinadas situações, apresentar. Ou seja, tanto no caso do Partido Exército quanto no caso do Partido Igreja, temos no regime de Stalin características reativas e não
estruturais. Portanto, o partido Igreja e o partido Exército não são determinações de um regime comunista, nem mesmo de um regime socialista. Se colocarmos essa discussão para o plano do comunismo, temos que entender que nunca houve no mundo uma experiência comunista. Se colocarmos a discussão no plano do socialismo, 2 pontos. Que ele é uma fase de transição, então as características nele apresentadas não são necessariamente observáveis no comunismo. E mesmo essas características nele observáveis não necessariamente são características estruturais, como eu tentei demonstrar aqui, tanto no caso da existência de um partido igreja e de um partido exército, são determinações circunstanciais e não estruturais. Só que se nós olharmos para o nazismo, que é o outro exemplo de regime totalitário apontado lá por Hannah Arendt, na formulação original da categoria, perceberemos que tanto o partido exército quanto a posição religiosa ou equivalente à religiosa em relação ao partido, são estruturais e não circunstanciais. Hitler é adorado como um Führer. Não há um equivalente para Stalin. Hitler morreu, acabou o nazismo. Stalin morreu, o socialismo continuou. Hannah Arendt justifica que o totalitarismo acaba com a morte de Stalin. Entretanto, isso me parece fraco, uma vez que o contingenciamento que a princípio Stalin poderia estar fazendo, ou seja, agindo de maneira reativa às pressões contra o regime, de fato conseguiram adentrar na União Soviética e estão na base daquilo que veio a ser a desestruturação do regime soviético. E no caso da igreja, tem 2 pontos. Primeiro, que no nazismo havia uma parceria com a Igreja Católica, uma vez que ela é pró-establishment, na maioria das vezes. E segundo, que era necessário esse engajamento do indivíduo, dos grupos sociais dentro da ideologia nazista, como uma forma equivalente à forma que a religião faz, Só que isso desde o princípio está presente no nazismo. Está lá nas bases, na estruturação aristocrática da visão de mundo nazista, coisa que não está na estruturação do pensamento comunista. Então essa característica que Hannah Arendt aponta e que Hayek melhora também não serve para categorizarmos o totalitarismo. Porque, como vimos, no comunismo ela não está presente, no socialismo real ela é circunstancial, sobra apenas o nazismo. Mas ora, o nazismo já está categorizado, existe a categoria nazismo, que não é igual à categoria totalitarismo, porque tem lá todo o aspecto da eugenia que, a princípio, não é encontrado na categoria totalitarismo. Então, não pode ser esse o fator distintivo do totalitarismo, aquilo que o categoriza. Ou seja, a categoria, nesse prisma, nesse grau concreto, sofre um esvaziamento completo, ou seja, ela perde completamente o sentido. A categoria em Hannah Arendt tem algumas nuances que nós vamos ver no próximo vídeo. E também no próximo vídeo vamos ver a discussão que se dá depois disso e a reformulação completa que eu sugiro para o totalitarismo. Não é uma ideia minha, a minha ideia apenas diz que não pode se tratar o totalitarismo de Arendt da mesma maneira que se interpreta a categoria nos dias de hoje, depois de toda a discussão acadêmica já feita em relação a isso. Tá ok, galera? Se você gostou desse vídeo, é muito importante, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e compartilha com os amigos. E se você puder, por favor, seja um dos nossos apoiadores. É isso que faz o canal poder se manter no ar. Aqui na descrição vai estar o site do Sai da Matrix com todas as plataformas de apoio, o nosso podcast e também todas as nossas redes sociais. Grande abraço a todos e a todas, falou, valeu e até a próxima!